Olá, querido, você que está nos vendo pelo YouTube. Eu sou o apóstolo Paulo, sou do Ministério Apostólico Abalá, Céu e Terra. Estamos aqui na Aurélio Valporto 352 em Marechal Hermes. Amados, eu tenho trazido uma série de mensagens sobre o reino de Deus. Esta é a 8ª vez que eu entro para falar sobre o reino para você, para todos aqueles que querem. A Bíblia diz em Gênesis 3:22 que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi o efeito disso para a humanidade? Esta árvore, ela tinha alguma coisa de prejudicial para o ser humano? Não tinha. O que foi prejudicial foi a desobediência do homem quando Deus diz para não comer. Em consequência disso, a humanidade pagou o preço da desobediência, do pecado e foi expulso do paraíso. E passados muitos anos depois, Jesus Cristo veio ao mundo e ele veio com uma incumbência. Ele veio trazer novamente o direito do nosso espírito, já que a nossa carne não pode ainda, porque este corpo não tem o direito de entrar no paraíso, mas o nosso espírito já pode ser transladado para o paraíso, conforme disse o apóstolo Paulo. Foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então o nosso espírito já foi lavado, nós já fomos perdoados os nossos pecados pelo sangue de Jesus. Então o nosso espírito já se encontra na luz, nosso espírito já encontra naquela dimensão do paraíso. Mas você às vezes pode, durante muitos anos, através do evangelho que foi tirado da igreja católica, nós saímos da igreja católica, você sabe disso, que nós saímos da igreja católica, e pelo fato de muitos anos na ignorância, porque a palavra luz quer dizer trevas, quer dizer ignorância, e a palavra luz quer dizer entendimento, conhecimento. Então, durante muitos anos na ignorância, durante muitos anos nas trevas da palavra e do conhecimento, o ser humano pensava que teria que, com isso, por causa da lei que Jesus tinha dado, Deus tinha dado lá a Moisés, ele pensava que durante muitos anos nós tínhamos que viver debaixo da lei. O apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho e mostrou que nós não deveríamos estar debaixo da lei. Então o que acontece, queridos? Então você e eu, todos nós hoje temos que entender que esta volta de Cristo, ela trouxe novamente o direito de estarmos presos, mas na palavra de Deus, debaixo da graça de Deus. E quando o ser humano comeu da árvore da vida, quando o ser humano comeu do conhecimento, quando o ser humano comeu o conhecimento, o que aconteceu? Quando nós entendemos sobre isso, nós podemos saber que o conhecimento, quando nós comemos o conhecimento da árvore do conhecimento, não tivemos o dano, não teve dano, apenas o versículo diz que nós tornamos como um Deus, ou seja, conhecedores do bem e do mal. Sendo assim, o que Deus quis trazer para nós hoje, Jesus trouxe o reino para nós hoje, mas Ele não trouxe a lei. Por quê? Porque sendo conhecedor do bem e do mal, nós temos a mente de Deus, ou seja, sabemos o que é certo, o que é errado, então não precisamos de lei. Por quê? Porque a lei foi colocada por Deus, e se nós somos como Deus, agora só sabemos o que é certo e o que é errado, você não precisa da lei para saber o que é certo e o que é errado. Deus te deu esta capacidade de discernir o certo do errado. Deus te deu essa capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Por quê? Por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso trouxe para nós hoje uma volta do nosso espírito à luz, só com uma diferença. Hoje não precisamos mais de Deus nos ensinar, dizer o que é certo e o que é errado, porque nós já temos essa capacidade. Quando nós comemos da árvore do conhecimento, você e eu, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. E se você sabe o que é certo e o que é errado, então para que lei? A lei era para aqueles que não têm
estão ligados ao coração do Senhor, aqueles que o seu espírito está nas trevas, aquele que o seu espírito está na ignorância, aquele que o seu espírito está debaixo da vontade do diabo, porque Jesus falou que aquelas pessoas que não estão no reino, vós têm como pai o diabo. Então essas pessoas, queridos, que estão debaixo do senhorio de Satanás, esses precisam de observar a lei. Mas para nós que temos a visão do reino, para nós que estamos debaixo da visão do Senhor Jesus, Ele nos resgatou para o seu reino, e nós temos a mente de Cristo, nós já temos o conhecimento do bem e do mal, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por isso não precisamos ficar presos à lei. Por isso você não precisa ficar citando leis, não precisa ficar preocupado com leis, porque o Espírito Santo que habita no seu coração, ele fala contigo. Então a importância maior é pertencer ao reino, é pertencer é ser um com Deus, é ser um com Jesus, é ser um com o Espírito, ou seja, é nós termos, a mente de Deus, porque quando nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme você lê lá em Gênesis 3:22, ele disse: o homem comeu da árvore, por isso agora ele é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E na verdade, quando Jesus morreu por nós, ele não nos tirou essa capacidade, porque isso estava na lei de Deus, aquelas duas árvores. E também agora, a partir do momento que nós entramos para o reino, nós podemos, diz em Apocalipse, que nós podemos comer da árvore da vida, ou seja, além da árvore do conhecimento do bem e do mal, do qual nós já somos portadores, porque já comemos, também tem a árvore da vida, ou seja, vida eterna no paraíso. Ou seja, nós somos resgatados novamente para o paraíso. Adão e Eva foi a porta de saída, mas Jesus o Senhor, Jesus o Cristo, quer dizer Jesus o Rei ungido, ou se quer falar na língua hebraica, Yeshua HaMashiach, que quer dizer Jesus o Cristo, quer dizer o Rei ungido. Este Yeshua, ele comprou nós novamente o direito de estar no paraíso. Já hoje, o nosso espírito já foi tirado das trevas e já está no paraíso. Agora esta carne vai ser trocada, é claro, mas o conhecimento do bem e do mal, certeiramente como a de Deus, para saber o que é certo e o que é errado, não nos foi tirado. O sangue de Jesus nos tirou o pecado, o sangue de Jesus nos tirou a condenação eterna. Mas o conhecimento do bem e do mal não nos foi tirado. Pelo contrário, agora o seu espírito e o meu pode comer da árvore da vida que está no paraíso. Esta é a minha mensagem para hoje, para você. Desligue-se um pouco da lei, saia um pouco da lei. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele brigou com aquele pessoal, ele falou para muitos homens das cartas que ele escreveu: cuidado para você não apagar a graça. A graça quer dizer um favor não merecido. Você não está mais debaixo da lei, mas você está debaixo do Espírito, da direção do Espírito. Você está debaixo, daquilo que o próprio Deus colocou no seu coração. Porque hoje você e eu somos conhecedores do bem e do mal. Você não precisa mais ficar preocupado com leis, a lei diz isso, a lei diz aquilo, a lei manda fazer isso. Não, vê o que o Espírito Santo tem te falado. Que o homem espiritual, o ser humano ou a mulher espiritual, tem que ouvir Deus, como no paraíso. Foi te restituído o direito de ouvir Deus, foi te restituído o direito de estar na presença de Deus, foi te restituído o direito do seu espírito estar na luz. Por isso, querido, eu não me preocupo mais com lei, eu me preocupo com o Espírito Santo na minha vida. Eu me preocupo que eu sou conhecedor do bem e do mal, eu sei o que é certo e o que é errado, e eu sei como agradar a Deus e como desagradar a Deus. Eu sei quando eu agrado a Deus e quando eu desagrado a Deus. Eu sei quando eu peco contra Deus e quando eu faço algo que agrada a Deus. E você também, você sabe disso. Você sabe quando você está desagradando a Deus, você sabe quando você está agradando a Deus, você sabe quando tudo isso é bom para Deus ou quando é ruim para os ouvidos e para os olhos de Deus.
Amém, querido? Então, nós estaremos sempre trazendo mensagens como essa no YouTube e você pode nos acompanhar, estaremos sempre trazendo uma mensagem. Deus te abençoe, apóstolo Walter. Meu e-mail é apwaltermariano@hotmail. Esteja ligado comigo. Deus te abençoe, querido. Fico feliz de você estar me ouvindo e me acompanhando pela rádio. Deus te abençoe, em nome de Jesus.